E aí, pessoal? Então, hoje nós vamos passar para o capítulo 24, que é potencial elétrico. E daí na sexta-feira daí a gente faz exercícios a respeito da lei de Gauss. Tá bom? Bom, então sobre o que é o potencial elétrico? Bom, um dos objetivos aí da física, então, a física trabalha dos principais conceitos da física é o conceito de energia, certo? E suas transformações. Se a gente consegue associar a um certo sistema alguma energia potencial, o que a gente ganha com isso? A gente consegue então aplicar teoremas da mecânica e ver a transformação, por exemplo, entre energia cinética e energia potencial, que a gente usa a letra U. Tá? Então daí fica fácil aplicar em certos sistemas, descobrir, por exemplo, a partir de certa quantidade de energia, qual a velocidade final de um corpo, de um objeto. Tá? Só que para esse sistema possuir uma energia potencial, ele tem que ser o que? Conservativo. Tá? Em tese, ele não pode ter perdas de energia, por exemplo, através de atrito. Né? Só que mesmo em sistemas onde tem perdas de energia, dependendo dessa perda, a gente pode aplicar ainda esses teoremas sobre energia, transformação de energia cinética, em mecânica, em energia potencial, da mesma forma. Tá? Bom, o caso é que no eletromagnetismo, a energia potencial elétrica ela é conservativa. Então a gente pode aplicar esses teoremas. Tá? Então não confundam potencial elétrico, tá, com energia potencial elétrica. São duas coisas diferentes. São relacionadas. O potencial elétrico é definido a partir da energia potencial. Okay? Mas energia potencial é medida em joules. E potencial elétrico é medido em volts, como o da tomada. Tá? Então, a energia potencial elétrica. Vamos lembrar aqui da, da mecânica que a variação da energia potencial, ela é, ou seja, a energia potencial final menos a energia potencial inicial é igual ao negativo do trabalho. Esse aqui é um teorema que a gente viu em mecânica, na física 1. Isso, então, já foi aplicado em física 1. Por exemplo, a gente associa aos estados de um corpo que é lançado para cima. Tá? Então, por exemplo, aqui é o planeta Terra. Né? A gente pega uma bolinha e joga ela para cima. O que a gente associa? Bom, vamos colocar aqui primeiro. Vou colocar aqui uma régua aqui do lado. Tá? Vamos dizer que esse aqui é o estado, na verdade, inicial da bolinha. Então ela está aqui. Por exemplo, eu estou segurando ali, ela, né, tem uma certa altura inicial aqui. E daí sim eu jogo ela para cima, né, ela atinge uma altura maior. Então ela tem uma energia potencial inicial e uma energia potencial final aqui nesse movimento, quando ela é jogada para cima. Só indicando então que ela foi para cima aqui. Tá? Ok, então a variação, quem que está realizando trabalho aqui nesse caso? Quem realiza trabalho, depois que a bolinha já saiu da minha mão, já está voando, né? Quem que está realizando trabalho? É a força-peso. Tem uma força-peso atuando aqui e ela está atuando em toda a trajetória, né? Puxando de volta para a Terra. Tá?
A bolinha está subindo, mas a força-peso não é desligada, ela continua atuando sobre a bolinha. Ok? Então observe o seguinte, que o trabalho era igual ao quê? É igual a força vezes a distância percorrida. Né? Se eu colocar aqui um eixo, então coloquei essa régua aqui, né? Então o meu eixo positivo aqui é para cima, vamos chamar aqui de Z. Tá? Como a força peso aponta na direção negativa de Z, esse trabalho aqui vai ser negativo, certo? Então o trabalho é negativo, nesse caso aqui. Então a bolinha saiu daqui, foi até lá em cima, para ir de uma situação para outra. O trabalho que a força-peso realiza é negativo. Por quê? Porque a trajetória é para cima, esse é o D, mas a força aponta na outra direção. Ok. Se o trabalho é negativo, pelo teorema aqui da energia potencial trabalho, o trabalho sendo negativo, a variação da energia potencial é o quê? Positiva. Não é? Você coloca aqui um valor negativo aqui dentro, multiplica por menos fora, fica positivo. Então, esse lado sendo positivo me indica o quê? Que a variação da energia potencial aqui nesse caso gravitacional é positiva. Se isso aqui é positivo, para esse número aqui ser positivo, quem tem que ser maior? A energia potencial final. Não é? E é exatamente o que acontece aqui, ó. A energia potencial inicial era pequena, daí ele ganhou a altura, a energia potencial aumentou. Ok? Então, só isso aqui é um exemplo apenas para ilustrar essa relação entre o trabalho e a energia potencial. Mesma coisa acontece quando a bolinha cai, né? Então vamos colocar aqui o eixo aqui do lado, eixo Z. Tá? Aqui é a altura zero. Aqui vamos dizer a altura inicial. Tá? Então, isso aqui é a situação inicial. Nesse caso aqui, ele tem essa energia potencial inicial. Aí a bolinha cai. E agora ela tem essa energia potencial final. Tá? Quem que é maior? Lembra que a energia potencial gravitacional depende da altura, é mgh. Então eu sei que aqui, o que acontece? A energia potencial final é menor do que a inicial. Né? Tem menos altura, a energia potencial gravitacional é menor. Ok, isso aparece ali no teorema. Variação da energia potencial é igual a menos o trabalho. Não é? Então, o F menos o I é igual a menos o trabalho. Dá uma olhada no trabalho aqui. Qual que foi a trajetória da bolinha? A trajetória da bolinha é essa aqui. Tá? Como está na direção do Z negativo, então esse número é negativo. Tá? Essa trajetória aqui. Então lembra, trabalho é igual a força vezes deslocamento. Só que ela aponta para baixo, mas a força também aponta para baixo. Quem que é a força nesse caso? É a força-peso. Se os dois apontam na mesma direção, se a força-peso é negativa, a direção é negativa, o valor do trabalho é positivo. Né? Então o trabalho aqui é positivo. Se você coloca um número positivo aqui dentro, o que acontece? Esse lado fica negativo. Ou seja, o que isso está te dizendo? Está me dizendo que isso aqui é negativo, ou seja, variação da energia potencial é negativo, menor que zero. E é exatamente isso que está acontecendo. Então,
como o trabalho é positivo, variação da energia potencial é negativo. Variação negativa quer dizer o quê? Que a energia potencial final, que a inicial é maior do que a energia potencial final. É exatamente o que está acontecendo aqui. Quem tem mais altura é maior do que isso aqui. Ok? Muito bem. Tem uma continuação para esse teorema aí, né? Então, a gente sabe então que a variação da energia potencial é menos o trabalho, mas a gente sabe também que a variação da energia cinética, vou usar a letra K aqui para energia cinética, é igual ao trabalho. Tá? Pensa nesse caso aqui. Então a bolinha está caindo. A energia potencial final é menor do que a energia potencial inicial. Ok. Só que o trabalho é positivo. Né? Ó, o trabalho é positivo. Se o trabalho é positivo, então a variação da energia cinética é positiva. Para uma variação ser positiva, então quer dizer, né, variação é o quê? Kf menos Ki. Isso aqui vai ser positivo. Por quê? Porque o trabalho é positivo. Como que esse número aqui é positivo? Quer dizer que a energia cinética final é maior do que a inicial. É o que a gente espera que aconteça aqui. Como a bolinha está caindo, a velocidade final dela vai ser maior do que a inicial. Tá? Então, de novo, é o que a intuição diz. Tá bom? Então dá para resumir isso que a gente vai usar aí, assim, né? Então a variação da energia potencial é igual a menos variação da energia cinética. Tá? Só que a gente tem que pensar o seguinte: quem está fazendo essa transferência de energia da potencial para a cinética é o trabalho. Ok, pessoal, então o exercício que a gente vai olhar é esse aqui, exemplo 24.1. Ele diz o seguinte: elétrons estão sendo constantemente arrancados das moléculas de ar da atmosfera por partículas de raios cósmicos, provenientes do espaço sideral. Uma vez liberados, esses elétrons estão sujeitos a uma força eletrostática F associada ao campo elétrico E, produzido na atmosfera por partículas carregadas já existentes na Terra. Perto da superfície terrestre, este campo elétrico tem um módulo de 150 newtons por coulomb, apontando para o centro da Terra. Então aponta para baixo. Qual é a variação, que é energia potencial, tá? ΔU, da energia potencial elétrica de um elétron livre na atmosfera da Terra quando a força eletrostática faz com que se mova verticalmente para cima uma distância de 520 metros. Ok, vamos traduzir isso aqui num desenho. Primeiro, então vamos identificar aqui onde está a Terra. A Terra está aqui embaixo. Tá? Vamos colocar aqui um eixo, vamos chamar de eixo Z, que aponta a altura em relação à Terra. Então aqui, lá na Terra a altura é 0, daí eu vou ter uma certa altura lá em cima. Tá. Aí o que mais que ele falou? Ele falou que aqui tem um campo elétrico apontando para baixo, né, que já existia antes daquele último elétron sair. Então tá lá o campo elétrico. E daí aparece um elétron aqui, que ele foi, né, um átomo ali da atmosfera foi ionizado, daí por um raio cósmico. Esses raios cósmicos, eles surgem em reações nucleares aí no centro de estrelas, pode ser inclusive vindo do Sol. E daí veio um raio cósmico aqui, bateu num átomo ali da atmosfera e arrancou esse elétron. Tá? Ok. Então, esse elétron, ele falou que ele não cai, né? Ele sobe.
ele estava nessa posição, vamos chamar aqui de posição inicial, e daí ele termina numa posição final aqui em cima. Tá? Então ele sobe. Vamos colocar aqui distância D, ele vai subir essa distância D aí. Por que ele sobe? Porque o campo elétrico, ele nos diz para onde surge uma força se for uma carga positiva. Tá? Como é uma carga negativa, então fica na direção oposta. Vou mostrar isso aqui embaixo. Ó. O que é a força elétrica? A força elétrica é a carga de quem sente a força vezes o campo elétrico externo. Tá? Quem é a carga? A carga é um elétron, então é menos E vezes o campo elétrico. Quem que é E? E é a carga do elétron e do próton. A gente coloca sem sinal aqui, fica 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Então olha só, por causa desse negativo aqui, o que o negativo faz com o vetor? Se o campo elétrico aponta para um lado, eu multiplico por menos, eu inverto a direção, o sentido do vetor. Né? Então a força, nesse caso aqui, ela vai ter um sentido oposto ao do campo elétrico. Tá? Então é por isso que a força aqui, que o elétron sente, aponta para cima. Vou colocar a força em azul aqui. Então a força aponta para cima. Bom? Então tá, já que a gente está colocando aqui em vetores, quem é o campo elétrico? O campo elétrico ele deu ali o valor, vamos colocar aqui, o campo elétrico aponta para baixo, né? Eu coloquei Z para cima. Então, se aponta para baixo na direção Z, é na direção menos K. E o valor do campo elétrico é 150 newtons por coulomb, então fica menos 150 newtons por coulomb na direção K. Esse negativo é porque eu estou na direção contrária. Lembra aqui que esse eixo Z ele tem um vetor unitário K apontando para cá, mas o campo elétrico aponta para baixo. Então é menos K. Então esse é o campo elétrico. Tá? Já dá para calcular aqui, então, quem é a força. A força é menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs vezes menos 150 newtons por coulomb vezes K. Então 150 vezes K menos 150 vezes K é o campo elétrico vezes a carga que era negativa. Então observa aqui, negativo com negativo fica positivo, né? E 1,6 vezes 10 menos 19 vezes 150 fica 240 vezes 10 a menos 19 K. Então essa aqui é a força. Então eu já tenho aqui o campo elétrico e a força. Tá? Ok, o que eu vou precisar aqui? Ele quer a energia, a variação da energia potencial, né? Variação da energia potencial é igual a menos o trabalho. Quem é o trabalho? Então vamos colocar aqui, variação da energia potencial menos trabalho. Quem é o trabalho? O trabalho é força vezes distância percorrida. Né? Estou colocando na forma de vetor. Quem que é a distância? A distância ele deu, né? Então a distância é isso aqui. Ele saiu daqui e subiu. Se ele subiu é na direção de K, mais K. Ele subiu 520 metros. Então fica assim, ó, D é igual a 520 metros na direção K. Porque ele subiu. Então vamos completar lá a equação. Então fica ΔU é igual a menos força. 240 vezes 10 menos 19. Vezes 10 a menos 19. K.
escalar distância 520 metros, não vou colocar o metros aqui, mas está entendido ali, né? Então 520 K. Muito bem, então fica menos 240 vezes 520. Vamos jogar na calculadora ali, 240 vezes 10 menos 19 vezes 520 dá menos 1,25 vezes 10 menos 14. Isso é energia, então é em joules, fica ali joules, tá? Não esqueça que tem um negativo ali por fora. Esse negativo veio de onde? Veio aqui do nosso teorema ali da energia potencial ao trabalho. Tá? E o que aconteceu com K escalar K? Você pode pensar isso aqui de duas formas. Os dois vetores apontam na mesma direção. Né? Então lembra lá, é um vetor, é o módulo do vetor vezes o módulo do segundo vetor, cosseno do ângulo entre eles. Cosseno do ângulo entre eles é 0. Cosseno de 0 é 1. Ou, você pode pensar aqui, sobrou então ali K escalar K, né? Mesma coisa. K escalar K é igual a quê? Qual é o módulo de K? É 1. Mesmo módulo do segundo vetor, que é K também, é 1. Cosseno do ângulo entre eles é o quê? 0. Que é o mesmo vetor, aponta na mesma direção. Então isso aqui é 1. Então K escalar K é igual a 1. Tá? Essas relações aqui eu já passei para vocês em Física 1. Né? Lembrem que se for diferente, ó, I escalar J é igual a, vou colocar aqui I escalar K e J escalar K, tudo isso é igual a 0. Porque o cosseno, o ângulo entre eles é 90 graus, cosseno de 90 é 0. Então tudo isso é 0. E se for igual, então é como aconteceu ali, né? I escalar I, J escalar J, K escalar K é igual a 1. Resposta final, variação da energia potencial foi menos 1,25 vezes 10 a menos 14 joules. Tá? O que isso quer dizer? Quer dizer que o que é a variação da energia potencial? É a energia potencial final menos a inicial. Se deu negativo, o que quer dizer? Quer dizer que a energia potencial final é menor do que a inicial. Né? E de todo modo a gente conclui que a energia potencial diminuiu. Tá bom? É isso que aquele negativo significa. Então, voltamos aqui. Quando o elétron saiu dessa posição e subiu até aqui, até a posição final, a energia potencial dele diminuiu. É como se ele tivesse caído. Só que ele caiu, nesse caso, para cima por causa da energia que a gente está analisando, nesse caso é elétrica. Mas lembra lá o que eu falei? É o mesmo que acontece com a bolinha que a gente joga, né? Que está a Terra, só que a bolinha ela cai, potencial gravitacional. O potencial inicial dela é maior do que o final. Tá? Então, o que acontece? Nesse caso aqui também, a energia potencial diminui. Ok, nesse exemplo aí que a gente viu, o cálculo da energia potencial, ele depende do que? Ele depende do valor da carga. Aparece, deixa eu ver aqui, aparece aqui. Quando eu vou calcular aqui, ó, variação da energia potencial, ela é igual a quê? Menos a força vezes a distância. Mas quem que é a força? Que a gente calculou ali em cima. A força é igual à carga
vezes o campo elétrico. Então, nesse caso aqui, a variação da energia potencial depende do valor da carga. Ou seja, vai ser diferente para cada carga que eu colocar ali. Eu coloquei um elétron, a variação da energia potencial vai ser um valor. Se eu colocar 2 elétrons, a variação da energia potencial vai ser o dobro. Tá? Nós queremos aqui agora fazer algo que não dependa do valor da carga, que seja um valor por unidade de carga. Exatamente aí que entra a definição de potencial elétrico. Então lembra ali, a gente calculou energia potencial. Aqui a gente vai falar sobre potencial elétrico. Eu falei para vocês não confundirem uma coisa com a outra. Tá? Que os nomes são parecidos. Tá? Então o que vai ser o potencial elétrico? O potencial elétrico a gente vai definir como... Então, a gente vai usar a letra V. Para energia a gente usa a letra U. Para o potencial a gente vai usar a letra V. E ele vai ser o quê? Vai ser a energia potencial dividido pela carga. Pelo valor da carga que está sofrendo, que vai sofrer aquelas variações de energia ali. Tá? Então, isso aqui é uma grandeza escalar, né? Ou seja, é um número, não é um vetor. E as unidades de V do potencial elétrico vão ser o quê? Se a energia por carga é joule por coulomb. Ok? E é justamente 1 joule por coulomb que é chamado de volt. E volt a gente vai usar também a letra V. Tá? Então não tem como confundir isso, né? Isso aqui é a variável e do outro lado a gente vai colocar as unidades. Mas a gente vai usar a letra V também, nesse caso aqui. Tá bom? Bom, então, como é que vai ficar a variação da energia potencial? Aliás, como que fica a variação do potencial elétrico? Então, vamos colocar aqui embaixo a diferença de potencial elétrico entre 2 pontos I e F, inicial e final, vai ser igual ao quê? Então, vou colocar a variação da energia, a variação do potencial é igual ao quê? Potencial final menos potencial inicial. Cada potencial aí é definido como? Definido como energia potencial dividido por carga. Então fica energia, o final, então é energia potencial final dividido pela carga, menos, então o inicial é energia potencial inicial dividido pela carga. Ou seja, ΔV é igual ao que é aqui, fica 1 sobre Q vezes o F menos o I. Eu só coloquei em evidência. Então, ΔV é igual ao quê? Quem que é o F menos o I? É a variação da energia potencial. Então, fica ΔU sobre Q. Tá? Muito bem, mas o que é ΔU? Então, isso aqui, o potencial elétrico, a variação do potencial elétrico é igual à variação da energia potencial sobre a carga. Tá? Só que lembra que a variação da energia potencial é menos o trabalho. Não é? A gente usou ali no problema. Então, a variação do potencial elétrico é igual a menos o trabalho sobre carga. Então a gente pode deixar assim a equação, ou também a gente pode colocar aqui, dependendo do que precisar, que o trabalho é igual a menos a carga vezes a variação do potencial elétrico. Tá? Esse cara aqui também é chamado de DDP. Talvez vocês já tenham visto isso no ensino médio até. É chamado de diferença de potencial. Mas é comum daí, em vez de falar diferença de potencial, falar simplesmente DDP.
Bom, então se a gente souber, por exemplo, o campo elétrico em alguma região do espaço, pode ser, por exemplo, entre as placas de um capacitor, ou nas proximidades aí de um gerador Van de Graaff, ou numa tomada elétrica ali. Se a gente souber o campo elétrico, a gente pode calcular então a diferença de potencial entre dois pontos. Vamos colocar aqui, esse verde aqui então vai ser o nosso campo elétrico. Nesse caso aqui ele não é uniforme. E vamos sair aqui desse ponto inicial e ir até um certo ponto final aqui. Tá? E o caminho que vamos fazer é um caminho genérico aí qualquer. A gente vai pegar essa carga. Então vamos pegar aqui a carga elétrica aí, vamos dizer que é uma carga positiva, tá? É uma carga teste. Tá bom? Muito bem, então em cada ponto aí ela vai sentir uma força numa direção diferente. Depende do campo elétrico naquele ponto, né? Então, por exemplo, nesse ponto onde eu coloquei aqui o desenho, ela está sentindo, seguindo aqui a ideia dos campos elétricos ali, ela vai estar sentindo uma força elétrica nessa direção, tá? Só que ela está sendo deslocada nessa direção aqui, ao longo daquele caminho, né? Então, vamos chamar isso aqui, esse pedacinho que ela vai andar aqui, de um pedacinho ds, tá? Onde S é o caminho inteiro, né? Então ali eu dividi em pequenos pedaços, ali é um ds. Muito bem. Então nesse caso aí, eu sei calcular o trabalho, né? O trabalho de levar a partícula do ponto inicial até esse ponto final aqui. Por quê? Como que é o trabalho? O trabalho é igual a força vezes o deslocamento, né? Vou chamar simplesmente de D ali, tá? Só que nesse caso aqui, a força não é a mesma em cada ponto. Eu tenho que levar em consideração que possivelmente a força vai variar de valor. Por quê? Porque nesse caso aqui eu desenhei uma coisa genérica, né? Então o campo elétrico ele não tem a mesma densidade de linhas em todos os pontos, não apontam na mesma direção. Então o valor da força pode variar em cada ponto da trajetória, tá? Então eu tenho que levar isso em conta. Então, o trabalho para levar desse pedacinho aqui de ds, qual que vai ser? Naquele pedacinho ali, vamos chamar de um trabalho infinitesimal, dw, ele vai ser igual ao quê? A força naquele ponto vezes aquele deslocamento, esse deslocamento pequenininho aqui. Tá? Como o deslocamento é muito pequeno, se o deslocamento é muito pequeno, então a força naquele deslocamento ali vai estar apontando na mesma direção durante toda aquela trajetória pequenininha ali. Tá? Então eu posso fazer simplesmente FDS. Beleza. Para saber então, bom, antes de mais nada, né? Quem é essa força elétrica aqui? É a carga elétrica vezes o campo. Tá? Escalar ds. Então esse é o trabalho para levar desse ponto aqui até nesse ds, tá bom? Qual que vai ser o trabalho para levar do ponto inicial até o ponto final? Aí eu integro. Integro dw, né, que vai ser de 0 até o valor total. Integro do outro lado EDS, indo do ponto inicial até o ponto final. Ó, é claro que a carga é a mesma durante toda a trajetória. Desse lado aqui, integrando W, eu tenho W. E do outro lado fica Q, integral de I até F e ds. Tá? Aliás, aquela carga lá eu chamei de Q0, né? Então vamos colocar aqui. Q0 é uma carga teste.
Não está aí. Então esse é o trabalho para o quê? Para deslocar a partícula desse ponto inicial até o ponto final na presença de um campo elétrico externo E. Então é assim que eu calculo. Eu vou somando, né, E vezes cada pedacinho de trajetória. Muito bem. Agora, como que a gente calcula então o potencial, a variação de potencial elétrico, né? Então lembre que a variação de potencial elétrico é igual a menos o trabalho dividido pela carga que está sofrendo esse trabalho. Então basta substituir ali, vai ficar o quê? Menos 1 sobre Q0, quem é W é aquilo lá, Q0 integral, tal. Então fica Q0 integral ponto inicial até o final, campo elétrico, ds. Então observa aqui que o Q0 cai fora da equação, que é o que a gente queria o tempo todo, então fica integral de I até F, campo elétrico, ds. Tá, então o que eu ganho com isso aqui? Eu ganho uma equação que não depende da carga elétrica, que está sendo usada ali para medir essa diferença de potencial. Tá bom? Então, para qualquer carga que eu quiser colocar ali, daí eu posso calcular o trabalho, por exemplo, né? Basta pegar o valor da carga e fazer aquela conta ali em cima, tá? Então eu já posso calcular uma diferença de potencial sem a priori saber que carga que vai passar por aquele caminho, que é o que que qualquer um que vai trabalhar aí com eletricidade sabe. Por exemplo, nas tomadas, né, a gente diz que a diferença de potencial ali, dependendo do lugar, é 110 volts ou 220. Né? Então, nas nossas tomadas aqui é 220 volts. É a diferença de potencial entre os pinos da tomada. Tá? Mas eu nem tô... Quando você diz isso, eu não está dizendo que já a priori que vai passar uma carga ali entre esses pinos. Tá bom? Mas a partir do valor de 220 volts, você pode calcular a energia, variação de energia, etc. Então vamos fazer outro exemplo aqui. Eu vou resumir aqui então e ler o problema. Ele diz o seguinte. A figura mostra dois pontos, inicial e final, então I e F, na presença de um campo elétrico uniforme E. Então ele já falou que esse campo elétrico é uniforme, quer dizer que o módulo dele é igual em qualquer lugar. Tá? Observa ali que até no desenho eu coloquei as linhas com uma densidade uniforme. Os pontos estão sobre a mesma linha de campo elétrico, que não aparece na figura. Então aqui tem um campo elétrico aqui que a gente não está desenhando para não atrapalhar a figura. Tá bom? Ok. Aí ele fala o seguinte. E esses pontos eles estão separados por uma distância D. Aqui. Então, estou supondo que a gente sabe essa distância aqui, né? Uma distância D. Determine a diferença de potencial VF menos VI. Então ele quer VF menos VI. Ou ΔV. Deslocando uma partícula de carga positiva Q0 do ponto I ao ponto F. Então, uma partícula positiva de carga Q0, indo do ponto I até o ponto F, ao longo da trajetória indicada, que é paralela à direção do campo. Ok. Então vamos fazer essa conta. Então vai ficar... Como que é a diferença de potencial? A diferença de potencial, VF menos VI, é menos a integral indo do ponto inicial até o ponto final do campo elétrico escalar ds em cada ponto ao longo da trajetória. Tá? Ok, vamos olhar aqui. Qual que é a trajetória? Essa linha azul.
em todos os pontos, vou desenhar aqui embaixo para ficar melhor, ó. Então essa aqui é a trajetória total. Vamos chamar isso aqui de S, tá? Essa é a trajetória total. Como é que eu faço aquela conta ali? Imagina essa integral acontecendo aí. Eu vou e divido... São infinitos pedaços, né? Mas aqui eu vou dividir por pequenos pedacinhos aí. Cada um aqui vai ser um ds. Então aqui está um ds, outro ds. Supondo que eu dividi todos eles com o mesmo tamanho, tá? Então infinitesimais, né? Aí eu vou lá em cada um desses pontos, vejo qual é o valor de direção aqui do campo elétrico nesse ponto, aí vejo nesse, vejo em cada um deles e faço o quê? Aquela conta, essa conta aqui, E escalar ds. Eu multiplico, então eu vou colocar um campo elétrico menor aqui para conseguir desenhar tudo. Então eu venho aqui nesse ponto aqui, esse campo elétrico, multiplico ali escalarmente por ds, ok, guardo, somo com o próximo, EDS, e assim por diante, em toda a trajetória, né? Ok, só que nesse caso aqui, em todos os pontos da trajetória, o campo aponta na mesma direção do ds, não é? Porque ele mesmo falou que o campo é paralelo a toda essa trajetória aí, certo? Então, em qualquer ponto da trajetória, lembra o que é produto escalar? Módulo do vetor primeiro, vezes o módulo do segundo, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Qual é o ângulo entre eles? Zero. Em todos os lugares da trajetória. É importante frisar isso porque a gente está dentro de uma integral, né? Ok, só que em todos os pontos é 0 graus, então esse cosseno fica 1. Aqui é um ds, né? Então tá, então aquele VF menos VI fica o quê? Integral de E ds. Observe que agora não é mais vetor, são os módulos. Indo do ponto inicial ao ponto final. Ok, mas aí tem mais uma coisa. Lembra que ele me falou que esse campo aqui, ele é uniforme. Né? Isso, ele falou que é um campo elétrico uniforme. Se é um campo elétrico uniforme, quer dizer que o módulo dele é igual em todos os pontos da trajetória. Se o módulo é igual, então ele pode sair da integral. Porque não está variando. E até F. Não sei se eu coloquei aqui, coloquei essa distância aqui, ele diz que é uma distância D. Né? Então, é um dos pontos que a gente sabe, aquele tamanho. Ok, então sobrou o quê? E vezes a integral em ds, indo de I até F. Mas o que é isso aqui? Isso aqui é como se eu tivesse quebrado toda essa trajetória em pedacinhos ds, e agora eu simplesmente estou somando tudo de novo, somando isso, com isso, com isso, com isso, com isso, com isso, até o final. Né? É isso que é uma integral. Então, isso aqui vai ser simplesmente E vezes D. Quem é D? É o tamanho da trajetória toda, né? Eu coloquei aqui em cima, ó. Então a trajetória toda é D. Então ficou o quê? VF menos VI é igual a módulo do campo elétrico vezes a distância. Essa é a diferença de potencial. Como exemplo aqui de valores, né? Se, por exemplo, o campo elétrico fosse 220 newtons por coulomb, e se a distância fosse 1 metro, então a diferença de potencial seria igual a 220 newtons por coulomb vezes metro. E isso me dá o quê? 220 volts. Ok, daí tem uma letra B.
Letra B diz o seguinte: determine a diferença de potencial deslocando a carga de prova positiva Q0 de I para F ao longo da trajetória ICF mostrada na figura. Vou colocar aqui embaixo. Tá? Só que daí a gente vai mudar a trajetória. A gente não está indo mais por essa trajetória. Quer dizer, o I e o F são iguais. Tá? Aquela distância D ali também é igual. Só vou acrescentar uma linha de campo aqui para ajudar na visualização. Então a questão é a seguinte: os pontos inicial e final são iguais, tá? Só que a carga não vai ser deslocada pela mesma trajetória. Ela vai vir nessa trajetória aqui, que é perpendicular aos campos elétricos. Então vai andar aqui e depois vai descer na diagonal e parar exatamente no mesmo ponto que antes. Tá? A única coisa que mudou foi o quê? A trajetória. Ele diz o seguinte, que esse ângulo aqui... ele diz aqui que esse ângulo aqui é 45 graus, tá? Para ajudar. E daí então ele está falando que a carga elétrica agora vai ser deslocada sobre essa linha aqui. Tá? Qual que é a diferença de potencial daí? Então vamos olhar. Então o que é a diferença de potencial? A diferença de potencial, VF menos VI, é integral do campo elétrico na trajetória indo do ponto I até o ponto F. Aliás, é negativo aqui. Tá? Então, toda essa trajetória aqui, a gente tem que colocar aqui dentro. Okay? Ele chamou esse ponto aqui de C, então é ICF. Okay? Então a gente vai integrar indo da trajetória indo do ponto I até o ponto F. Mas daí eu vou quebrar essa trajetória em duas. Então vai ficar essa integral aqui, eu vou integrar primeiro indo de I até C, ou seja, a trajetória de cima, aqui. Então fica I até C, do campo elétrico, ds, mais, agora a diagonal, de C até F. Integral de C até F. Campo elétrico, ds. Ok? Muito bem, então lembra lá que eu quebrei, né, cada pedacinho para analisar como que o campo elétrico estava em relação a uma trajetória? Vamos pensar nisso aqui de novo. Então eu tenho essa trajetória aqui, I até C, e C até F. Tá bom? Então o que eu vou fazer? Eu quebro aqui. O que é aquela primeira integral? A primeira integral de I até C, eu estou fazendo isso, né? Estou quebrando aqui em vários ds até chegar em C. Então aqui, por exemplo, tem um ds aqui, certo? E os campos elétricos estão apontando para onde? Para baixo. Então, o campo elétrico vai estar aqui, ó. Aqui está o campo elétrico e aqui está o ds. Mas observa que ao longo de toda a trajetória a configuração é a mesma. O campo elétrico sempre vai estar apontando em 90 graus com o ds. Tá? Então aquela primeira integral, o EDS, durante toda a trajetória vai ser o quê? Módulo de E vezes módulo de ds vezes cosseno de 90 graus. Tá? Em qualquer ponto aqui vai acontecer a mesma coisa. Ó. E vai estar para baixo, ds vai estar assim. Só que cosseno de 90 é zero. Então essa primeira integral aqui, zero. Tá? E a segunda integral? Aí o ângulo que vai fazer é 45 graus, né? Observa, se eu quebrar aqui em ds aqui, em qualquer ponto, o campo elétrico, vou mudar a cor aqui, em qualquer ponto, ó, o ds está apontando assim, e o campo elétrico está apontando para baixo.
Então, em qualquer ponto, o ângulo aqui é 45 graus. Né? Então, aquele EDS, eu vou reescrever aqui embaixo, ó, então VF menos VI sobrou o quê? Menos integral de EDS, só que indo de C até F. Aí, nesse caso aqui, vai ser módulo de E vezes módulo de DS vezes cosseno de 45 graus. Né? Então, VF menos VI fica menos E vezes cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2 ds. Mas lembra, o campo elétrico ele é uniforme. Se o campo elétrico é uniforme, o módulo dele é igual em todos os lugares. Então ele pode sair aqui. Então fica... aquele raiz de 2 sobre 2 também é constante. Também pode sair, então fica menos E raiz de 2 sobre 2 integral de ds indo de C até F. O que é essa integral de ds indo de C até F? É esse comprimento aqui, né? O comprimento dessa trajetória total aqui, dessa linha na diagonal. Essa aqui, certo? Qual que é o comprimento dessa linha? Lembra que, em teoria, a gente sabe quem? A gente sabe D. A gente não sabe esse comprimento. Mas aquilo ali é um triângulo. Vamos olhar aqui, ó. Tá assim, assim. Aqui é D, não é? Aqui é 45. Eu quero esse comprimento aqui, né? Esse é o meu S. Então, como é que eu faço? A gente pode usar aqui seno, né? Ó, seno de 45 graus é cateto oposto, que é D, sobre hipotenusa, que é S. Então, quem eu quero S. Então fica S é igual a D sobre seno de 45 graus. Só que seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. Se você quiser, pode colocar 2 sobre raiz de 2 vezes D. Tá? Então esse é o S, que é o que eu vou colocar ali. Então vai ficar... vamos transferir isso aqui para baixo. Traz aqui. Para facilitar enxergar. Então fica ali VF menos VI, E, raiz de 2 e tal. Então aquela integral ali vai ficar o quê? Menos E raiz de 2 sobre 2 vezes 2 sobre raiz de 2 vezes D. Então, 2 corta com 2, raiz de 2 corta com raiz de 2, VF menos VI é igual a menos ED. Então, se eu tiver o campo, tiver D, eu consigo calcular isso. Mas observa o seguinte, que esse é o mesmo resultado que eu obtive aqui. Cadê? Aqui. Ou seja, para calcular a diferença de potencial, não depende da trajetória, né? Quando eu calculei indo nessa trajetória aqui, eu tive que era E vezes D. Calculando nessa trajetória, indo pela diagonal ali, deu o quê? E vezes D. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o cálculo da diferença de potencial, vou colocar assim, a diferença de potencial não depende da trajetória. Então, quando você se deparar com um problema assim, o cara, ele quer, vamos colocar aqui, ele quer a diferença entre esses dois pontos, o que você faz? Você escolhe o caminho, lembra que você tem que calcular essa integral aqui, né? Você faz o quê? Você escolhe um caminho.
qual caminho você escolhe? O mais simples possível. Nesse caso aqui, seria esse caminho ligando I a F diretamente com uma reta. Tá? Não preciso usar esse outro caminho mais complexo aqui, onde eu tive que quebrar em 2 pedaços. Tá bom? Então a gente vai fazer na sexta-feira mais problemas desse tipo. Daí a gente continua. Bom, aliás, a gente vai estudar a lei de Gauss agora, né? E depois a gente continua então o estudo aí do potencial elétrico. Tá bom, pessoal? Então é isso aí, abraço e até mais.